boa tarde a você que acompanha ao vivo a Assembleia Legislativa, todo o andamento do Parlamento Paulista. O Tribuna Virtual é uma ferramenta de comunicação produzida pela Rede Alesp durante a pandemia do novo coronavírus, que garante aos parlamentares um espaço com assuntos de interesse da população. Vamos às regras. Deputados serão inscritos via chat antes do início. Terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e se houver interrupção por completo, poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna e encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das 2 horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. Para iniciar os nossos oradores do dia de hoje, a deputada Janaína Pascoal faz uso da palavra por 10 minutos. Boa tarde, deputada. Olá, Melissa, obrigada a todo o pessoal da Rede Alesp pela oportunidade. Eu gostaria de aproveitar esse espaço para noticiar à população o fato de terem alguns projetos em trâmite, até para possibilitar que a população se manifeste sobre esses projetos. Um deles é o projeto que visa modificar toda a forma de inspeção e fiscalização dos estabelecimentos que trabalham com abate de animais, frigoríficos, produtores de frango, que também tem a questão do abate de aves. Nós tivemos já algumas reuniões técnicas na casa. Ontem pela manhã houve uma audiência pública com a participação de várias associações, muitos deputados e inclusive do próprio secretário da Agricultura e de representantes do Ministério da Agricultura. É um projeto muito técnico que vai ter impacto na vida desses estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte, e existe um certo embate para saber se essas mudanças, que num primeiro momento constituem sim uma modernização do sistema, poderão impactar negativamente esses estabelecimentos, independentemente do tamanho ou, como alegam alguns críticos, os estabelecimentos pequenos e médios. Hoje, a legislação federal não separa o ato de fiscalizar do ato de inspecionar. O projeto de lei que veio do governo faz essa separação para prever que a fiscalização ficará a cargo dos fiscais, que são funcionários públicos da Secretaria de Agricultura, e que a inspeção passa a ficar a cargo de veterinários que serão contratados pelos próprios estabelecimentos. O objetivo do governo seria liberar pessoal para poder incrementar as fiscalizações e trabalhar um pouco na linha da autorregulação, que não deixa de ser a forma que outras empresas em outros tantos setores já funcionam. Para que a população compreenda, um frigorífico requer a presença de um inspetor, que hoje é um fiscal, praticamente durante todo o seu funcionamento. Conversando com uma representante do Ministério da Agricultura, ela estabeleceu a seguinte analogia, que eu achei bem interessante. É como se, no trânsito, o guarda do CET ficasse o tempo inteiro ao lado do motorista. O que o governo está pretendendo? Que o guarda do CET fique a postos e haja, multando o motorista, parando motoristas, quando houver uma infração, mas que não fique o tempo inteiro ao lado do motorista, que seria ter ali o fiscal o tempo inteiro dentro do frigorífico. Há quem entenda que isso desburocratiza o setor, que isso vai dar até mais segurança para que nós possamos entrar, por exemplo, no SISB, que é um sistema de equivalência entre a fiscalização estadual e a fiscalização federal. Porém, as críticas são todas no sentido de que, na verdade, se São Paulo aprovar essa legislação, muito embora implique uma modernização, trará uma incompatibilidade com o sistema federal que poderá prejudicar
né, o ingresso das empresas paulistas no sistema do SISB. Então, são duas leituras bastante antagônicas do projeto que está em trâmite na casa. Na minha bancada, por exemplo, o deputado Frederico Dávila, que é o nosso representante, né, do agronegócio na bancada, ele é muito crítico a esse projeto. Eu tenho participado de todas as reuniões técnicas, vamos dizer assim, com o espírito de efetivamente ouvir, né, de maneira desarmada, todos os pontos de vista. Tem ganhado força na casa uma linha intermediária, né? E eu percebo nas reuniões e nas conversas antes das sessões que essa linha intermediária está ganhando força tanto na base do governo como entre os opositores, né? Ou aqueles que se apresentam como opositores. Qual é essa linha intermediária? Ter uma espécie de uma autoridade neutra que faria essa tal inspeção. Já ouvi que se contrataria uma OS, para essa OS contratar os veterinários que vão fazer a inspeção. Já ouvi que o próprio Conselho de Veterinária ficaria incumbido de contratar os veterinários que fariam a inspeção. E também ouvi que as próprias associações representativas poderiam ser essa autoridade intermediária. Tá? Então, muitas propostas estão sendo ventiladas ao longo do tramitar desse projeto. Eu, particularmente, né, não gosto da ideia de ter essa autoridade intermediária. Entendo que é mais burocratização, mais custo, né, ou para os empresários, mas também para os consumidores, que fatalmente repassarão esse custo, né, no preço final do produto. Então, e pela minha experiência na CPI das quarteirizações, com muitos desvios envolvendo OS, é óbvio que a gente não pode generalizar, eu, particularmente, sou contrária a essa tal terceira via que vem surgindo na casa, ao que me parece, com um apoio bastante consistente. Tá? Então, eu estou tentando fazer aqui uma apresentação, vamos dizer assim, neutra, né, do que está acontecendo na casa relativamente ao tramitar desse projeto, que é o 596, de 2020. Né, ele já vem tramitando desde o ano passado. Para que aquelas pessoas que entendem da matéria, que estão familiarizadas com os vários sistemas de fiscalização, CIF federal, CISP estadual, SIM municipal, CISB, que é de equivalência, para que dediquem um tempinho para a análise desse projeto, né, para uma manifestação mais substancial, a fim de auxiliar os deputados a tomarem um posicionamento. Eu entendo que modernizar seria interessante, que a autorregulação ela é o futuro, né, de todas as empresas, porque é impossível o Estado ter um número, né, crescente de fiscais. Existe toda a dificuldade de fazer concursos, de contratar pessoal, até por força das restrições legislativas, né, decorrentes da pandemia e da própria lei de responsabilidade fiscal. Então, uma modernização seria necessária, de forma que, no primeiro momento, eu vejo com bons olhos o projeto que chegou do governo. No entanto, não podemos ser irresponsáveis e aprovar uma tal modernização que finde por prejudicar os produtores do estado de São Paulo, né? Sejam eles pequenos, médios ou grandes. Já ouvi intérpretes dizendo que os grandes se beneficiariam, outros dizendo que todos se prejudicarão. Então, é muito importante que o setor tenha conhecimento da existência desse projeto, que, vamos dizer assim, incentive os seus jurídicos, os seus advogados a fazerem uma análise e que se manifestem. Né? Quanto mais, vamos dizer assim, participação da população nesse debate, melhor vai ser o resultado do projeto quando votado em plenário. Também queria noticiar que está em trâmite na casa um projeto importante que dá concretude ao marco do saneamento. Tá? Seria um projeto estadual que vai viabilizar, aplicar no estado de São Paulo o marco do saneamento. Porém, esse projeto, ele faz uma, vamos dizer assim, ele apresenta uma aglutinação de municípios
ele traz blocos de municípios que eu ainda tenho dúvida, né? Tenho muita dúvida se a divisão que o governo está fazendo dos municípios é a melhor. No Colégio de Líderes, segunda-feira, o secretário Penido, que cuida dessa parte de saneamento no governo, veio, mas assim, participou da reunião virtual dos líderes, fez uma apresentação do projeto e deu alguns argumentos para justificar a divisão como foi feita. Ele disse, por exemplo, que não foram seguidos critérios geográficos de proximidade entre os municípios, mas foram aglutinados, por exemplo, os municípios que já são servidos pela Sabesp. Eu ainda não estou firme de que esse tenha sido o melhor critério. Por isso, eu peço que os prefeitos, os secretários das várias prefeituras, que olhem para esse projeto com cuidado e que se manifestem por e-mail, nas redes, para que nós possamos também privilegiar o saneamento, que é uma necessidade, né, primeira do nosso país, não só do nosso estado, mas da melhor forma possível. Tá? Peço que olhem principalmente a divisão nos blocos de municípios. Por enquanto é isso, mas eu já peço a minha reinscrição. Ok, deputada Janaína, a senhora então pode fazer uso da palavra na sequência, por favor. A senhora tem mais 10 minutos. Obrigada, Melissa. Então, prosseguindo, né? Já falei do projeto das fiscalizações, do projeto do saneamento básico. Chegou na casa a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu já fiz uma primeira leitura da LDO, o pessoal da liderança já preparou um quadro comparativo da LDO que chegou na casa para nossa apreciação este ano, com as LDOs anteriores. Houve uma mudança muito positiva, né? Eu acho que todos vão se recordar, eu cheguei a apresentar na casa uma PEC, que foi apoiada por vários colegas, para prever que, quando da indicação das emendas impositivas, nós teríamos que indicar, no mínimo, 50% para a saúde. Lembro de ter explicado que essa já era a minha interpretação, que sequer seria necessária alteração legislativa, mas que, infelizmente, o Poder Executivo vinha interpretando que 50% seriam 50% cravados, e não, no mínimo, 50%. Então, eu apresentei essa PEC. Pois bem, fiquei feliz ao ler a LDO, por constatar que essa alteração que eu sugeri por meio de PEC já foi incorporada na LDO, de forma que, se aprovado o texto, né, já teremos para este ano, 2021, essa liberdade de indicar as emendas, né, para além dos 50% na área de saúde. Eu que trabalho muito com essa parte da saúde, muito provavelmente indicarei mais de 50% das minhas emendas, e quero aqui lembrar que eu só trabalho com emendas impositivas, são aquelas previstas em lei, para a área da saúde. Houve algumas outras alterações, inclusive de nomenclatura, que nós já vamos tentar esclarecer junto à liderança do governo, por que estão tirando as referências que antes eram feitas às secretarias e passaram a fazer a entidades governamentais, entes governamentais. Então, está havendo aí uma mudança de nomenclatura que, quando a gente estuda a hermenêutica, que é a interpretação legislativa, a gente aprende e ensina, né? No meu caso, que também sou professora de Direito, que toda mudança de nomenclatura deve ser considerada relevante. O raciocínio é o seguinte: se não houvesse importância, né, na mudança do texto legislativo, por que razão haveriam de mudar? Então, quando a gente percebe uma mudança no texto legislativo, é importante parar para entender exatamente por que foi que mudou. Então, nós estamos tentando esclarecer, junto à liderança do governo, os motivos das mudanças, vamos dizer assim, nos termos utilizados na LDO. Tá? A depender das explicações, vamos avaliar, emendar ou não.
Entra a ligação aqui e atrapalha, peço desculpa. Houve uma mudança que eu sei que alguns colegas vão considerar positiva, mas eu entendo como negativa, que é a criação, né, do artigo 30. Aliás, quero chamar a atenção dos colegas para esse artigo 30 da LDO, que é uma novidade quando comparamos a LDO com as anteriores. Nesse artigo 30, existe a previsão do pagamento fundo a fundo das emendas do Estado para os municípios. Quem acompanha as sessões da CCJ vai lembrar que há menos de 10 dias, quiçá uma semana, houve uma sessão específica para que nós debatêssemos uma PEC apresentada pelo deputado Edmir Chedid, que desburocratizava o pagamento das emendas. A maioria dos colegas votou favoravelmente. Eu disse que naquele momento preferiria manter a abstenção, porque entendia que era prematuro dar andamento naquela PEC sem um estudo mais aprofundado. Passada essa reunião da CCJ, como esta PEC apresentada pelo deputado Chedid, ela se inspirava numa PEC federal, ou seja, uma emenda constitucional à Constituição Federal, nós fomos resgatar o histórico de tramitação dessa tal PEC. E esta PEC, que depois virou emenda no âmbito federal, ficou conhecida, pelo amor de Deus, hein? Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de acusação, eu sei que o objetivo é nobre, que o que o colega pretendeu com a PEC, o que se buscou no âmbito nacional também, foi desburocratizar, para que os recursos indicados pelos parlamentares, né, pudessem chegar mais rapidamente ao seu destino. Então, eu sei que o objetivo é nobre. Porém, esta PEC ficou conhecida como PEC da corrupção. Por quê? Porque foi retirada do texto a previsão de fiscalização desses recursos que seriam enviados de fundo a fundo, sem necessidade de fazer um convênio. Tá? E o texto que veio para a PEC aqui da Assembleia também não previa essa fiscalização. De forma que, depois da reunião da CCJ, eu fiquei ainda mais contrária à proposta da PEC. O que aconteceu? A PEC não foi pautada, né? Mas o seu espírito, grande parte do seu teor, foi incorporado na LDO. Então, no artigo 30, está dizendo o seguinte: quando o parlamentar indica emenda para os municípios, o pagamento será feito de fundo a fundo. E foi retirado o artigo que falava do convênio. Então, eu estou interpretando que esses pagamentos ocorrerão independentemente de convênio, como pretendia a PEC. Né? É um tema muito técnico. Às vezes é difícil da gente explicar. Né? Aliás, esses assuntos todos que eu abordei hoje são assuntos muito técnicos. Eu sei que são assuntos até, vamos dizer assim, inadequados para uma tribuna virtual. Quem regra, o deputado, a deputada, acaba falando de temas mais momentosos, temas mais populares, mais fáceis de serem compreendidos. Porém, eu acredito verdadeiramente que é um direito do cidadão ter conhecimento do que tramita na casa. Às vezes, quando a gente também parte do pressuposto de que a população não vai entender, é uma forma de pedantismo, é uma forma de antidemocracia. Então, eu prefiro correr o risco de alguém ouvir essa fala, ou ver esse vídeo e dizer assim, essa mulher é doida, né? Tanto assunto técnico assim, né? Assuntos dignos de estudos aprofundados, essa mulher é doida. É melhor que o pensamento seja esse do que amanhã, né, tomar conhecimento de que foi aprovada uma mudança na maneira de pagar emendas, uma mudança que traz menos fiscalização, uma mudança que já foi criticada no âmbito federal, né? E aí parar para pensar, poxa, por que a Janaína, que explica tudo, não contou isso para a gente? Né?
Além disso, não deixa de ser uma maneira de chamar a atenção, no bom sentido, dos colegas, dos assessores, para que já comecem a estudar esse artigo 30, avaliar se essa minha análise é coerente ou não, avaliar eventuais emendas, para melhorar esse texto. Então, eu gosto de explicar, porque eu entendo que a democracia se faz dessa forma, e também para alertar os demais colegas e seus assessores para alguns pontos que constituem inovação na LDO. Nos próximos, nós vamos ter uma renovação das comissões. No Colégio de Líderes, o presidente disse que daqui 15 dias nós teremos as comissões prontas. Então, eu acredito que nós teremos aí um interregno de 15 dias para aprofundar os estudos, tanto da LDO como do saneamento, e também dessa questão da fiscalização. É um tempo bom também para a população se informar, também para a população se manifestar, para que nós possamos, ao votar, oferecer para o povo de São Paulo, e isso tem impacto no Brasil, as melhores leis possíveis. Muito obrigada, saúde para todos, fiquem com Deus e até amanhã. Muito obrigada, deputada Janaína Pascoal. Uma ótima tarde para a senhora. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Tribuna Virtual. Não saia daí.